Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aqui conosco no canal, deixando a sua crítica, deixando o seu comentário. Fiquem à vontade para vocês poderem opinar sobre qualquer assunto. A você que não é inscrito ainda, novamente eu faço o convite. Meu amigo, minha irmã vascaína, se inscreva no canal, faça parte deste grupo de vascaínos. Meus amigos, primeiro vídeo de hoje. As pessoas que estão chegando aqui no canal, o nosso canal, ele é diferente dos outros. Não que o nosso canal seja melhor, mas o nosso canal não é para tratar apenas de futebol. Os inscritos antigos sabem como que funciona. Aqui a gente defende com unhas e dentes os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, seja contestando contra essa mídia picareta suja que oculta a verdade, ou contra esses órgãos governamentais que tentam achincalhar o Vasco de qualquer forma. E vou dizer olho no olho de você, torcedor vascaíno, sem maquiagem, sem sacanagem, com toda a verdade que existe no meu coração. Parem de comprar discurso da mídia. A mídia, quando falar que o Vasco, nesses 18 anos, 20 anos, é uma vergonha, vão atrás dos fatos, da veracidade das coisas que aconteceram. As 2 décadas, é verdade, ficou muito aquém daquilo que o Vasco poderia ter produzido. No entanto, há muito exagero nessa história. Colocam muita culpa na política do Vasco, colocam muita culpa nas administrações que passaram pelo Vasco, mas a mídia não vê a asfixia que é feita por ela, mídia, em cima do Vasco, e também os erros de arbitragem. E a gente hoje vem falar sobre uma entrevista que o senhor Périx Barçovski, árbitro da CBF, deu ao Esporte Online TV. Entrevista que durou meia hora, mais ou menos. E de antemão eu já digo aqui, senhor Périx Barçovski, você é um desqualificado, um sujeito tendencioso, que sempre procurou prejudicar o Vasco e beneficiar 2 clubes aqui no Brasil, Flamengo e Corinthians. Apenas isso. A torcida do Vasco não te perdoa. Você tirou um título do Vasco legítimo em 2011, brasileiro, roubou o Vasco em 2 partidas contra o Flamengo. Até aí não tem novidade o Vasco ser roubado contra o Flamengo. Mas naquele ano especial, é um ano onde o Vasco poderia ter ganho a Copa do Brasil e poderia ter ganho também o Campeonato Brasileiro. Não ganhou porque você roubou o Vasco. Um pênalti que você deixou de dar no primeiro turno
do Léo Moura, um carrinho criminoso na perna do Bernardo no final do jogo. E no segundo turno, jogo derradeiro, final do campeonato, um puxão do Williams na camisa do Diego Souza que você não deu. Não vem falar que você errou, que foi sem querer, porque isso não existe. Este primeiro jogo, que teve o lance do Bernardo, que o Léo Moura deu esse carrinho criminoso, não era nem para ter tido o jogo. Porque foi a ocasião que teve o AVC lá do Ricardo Gomes. Não tinha clima para poder ter jogo. Você fez vistas grossas com a situação que o técnico vivenciou e os jogadores do Vasco jogaram preocupados com o treinador. Os dois jogos acabaram empatados e quem se beneficiou dessa situação é o Corinthians. Você, Péricles Barçovski, você em especial, você sempre beneficiou o Corinthians. Aqui no Rio, tudo é feito para o Flamengo ganhar. Em São Paulo, tudo é feito para o Corinthians ganhar. Coincidentemente, prejudicado mais lá em São Paulo é o Palmeiras. E aqui no Rio é o Vasco. Dois clubes de colônia são os prejudicados. São os patinhos feios que a mídia gosta de colocar. Mas aqui eu vou tratar do Vasco em si. A torcida do Vasco, antes de comprar esse discurso podre dessa mídia, que fala que o Vasco nos últimos 20 anos foi um clube de segunda categoria, vamos ressaltar aqui que além desse campeonato brasileiro que foi tirado do Vasco na mão grande em 2011, teve uma Copa do Brasil em 2008 que o Vasco iria fazer a final com o Internacional. O Vasco empatou o primeiro jogo com o Corinthians em São Januário, 1-1, e foi roubado no Pacaembu. Um pênalti claro em cima do atacante Elton, onde o Chicão puxa de forma demasiada o Elton na área, o juiz não dá pênalti. Uma vergonha. No ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores, o primeiro jogo aqui em São Januário, todo mundo lembra da defesa que o Cássio fez contra o Diego Souza, mas ninguém caiu no esquecimento da mídia. O primeiro jogo aqui em São Januário, onde o juiz anulou um gol legítimo do Alexandre. O Vasco com o time que tinha. Se o Vasco vai para São Paulo com vantagem, a história era outra. E esse é o tratamento que é dado ao Vasco, como se nada tivesse acontecido. E com relação ao Flamengo, eu já nem falo nada, que o que a gente mais viu nos últimos anos foi o Flamengo ganhando em cima do Vasco de forma roubada, descarada. Mas a gente vai esperar o que de um clube que toda a vida teve metido a roubo, como esse clube que é o Flamengo? As pessoas mais antigas aqui lembram das papeletas amarelas nos anos 80, onde ficou comprovado que o Flamengo comprou a arbitragem. Se fosse num país sério, o Flamengo teria ido para a segunda, terceira, quarta divisão, igual a Juventus foi na Itália. Compraram juízes. E o Vasco sai prejudicado. A gente coloca aqui, ó, Vasco e Corinthians são 120 jogos na história.
São 50 vitórias do Corinthians, 35 empates e 35 vitórias do Vasco. Se você pegar essas 50 vitórias aí do Corinthians aí, você tira os 20 jogos, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo aqui, com os erros a favor e contra o Vasco, você vê que umas 20 vitórias aí do Corinthians foram roubadas. Contra o Flamengo, então, nem se fala. A gente viu aí nos últimos anos o Flamengo ganhar um campeonato aí com gol impedido no final, em 2014. A gente viu cobrança de falta, de bola entrar dentro do gol, o juiz de linha fazer vista grossa, entre tantas outras coisas que aconteceram de forma descarada. Então, seu Péricles Barçovski, você é mais um a fazer parte deste quadro de árbitros da CBF que vivem roubando o Vasco. Vocês só roubam o Vasco. E a torcida do Vasco acha que a grama dos outros é mais verde. Que não é. Você pega um título na história do Vasco onde teve roubo. Pega um título da história do Vasco que o Vasco ganhou na mão grande. Não há. Diferentemente do que acontece com o Corinthians e com o Flamengo. O caso do Corinthians especificamente, o Corinthians ganhou, não foi só esse campeonato brasileiro na mão grande não. O Corinthians em 2005 ganhou um campeonato brasileiro onde houve comprovadamente roubo na arbitragem, que o campeão daquele ano deveria ter sido o Internacional, ou então aquele campeonato deveria ter sido anulado. São títulos manchados. Sabe? Novamente, torcedor do Vasco, não compra esse discurso barato, esse discurso de quinta categoria que a mídia coloca. E você, Péricles Barçovski, tenha vergonha na puta da tua cara quando você vier a falar do que ocorreu. Porque você fala com uma naturalidade e você fez aquilo ali com dolo, premeditado. Você sabia o que você estava fazendo? Porque não foi só nessa ocasião que você beneficiou especificamente Corinthians e Flamengo, não. Safado. Então, meus amigos, essas eram as notícias que eu gostaria de trazer. Na verdade, é só um diálogo. A gente vai trazer as notícias do Vasco mais tarde. A gente vai falar de futebol, entre outros assuntos. Na descrição do vídeo aqui, a gente vai deixar aqui nos últimos 50 anos todos os assaltos entre Vasco e Corinthians. Porque dói. Aquele título que o Vasco deixou de ganhar seria o pentacampeonato brasileiro do Vasco. Que o Vasco foi roubado, garfado, totalmente atingido. Como o Vasco é aqui sempre em campeonato carioca contra a mulambada. Valeu, meus amigos. Tamo juntos aí. Vasco neles.